Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Triple Double. Dessa vez para passar a régua em 2017, relembrando as coisas mais importantes que aconteceram no ano dentro do universo do basquete. Mas antes eu vou fazer dois pedidos por aqui. Um deles é para que vocês se inscrevam no canal, caso ainda não estejam inscritos. E o outro é para que, se você que está vendo esse vídeo gosta muito do nosso trabalho, fica o pedido para considerar a ideia de virar um assinante do Triple Double. Para isso, você tem que entrar lá no apoia.se/tripledouble, Triple Double com hífen, e escolher uma faixa de apoio disponível por lá. Além de receber textos e podcasts exclusivos, quem assina vai poder participar de grupos de discussão e concorrer a brindes. Bom, dados os recados, vamos lá então para a nossa retrospectiva. Assim como já tinha acontecido nos 2 anos anteriores, 2017 teve Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers frente a frente na final da NBA. Foi a primeira vez em toda a história que a liga teve uma decisão se repetindo pelo 3º ano seguido. Os dois times sobraram nas suas respectivas conferências antes de chegar à decisão. O Warriors com campanha perfeita no Oeste e o Cavs só não fez o mesmo porque teve uma derrota para o Boston Celtics na final do Leste. Nesse encontro dos reis de cada conferência, o LeBron James acabou se tornando o primeiro jogador em toda a história da NBA a registrar médias de triplo-duplo durante a série decisiva, mais The Warriors em 5 jogos. O que significa que Kevin Durant finalmente pôde sair falando por aí que é um campeão da NBA. Aliás, foi ele que acabou conquistando o prêmio de MVP das finais, com médias de 35,2 pontos, 8,4 rebotes, 5,4 assistências e 1,6 tocos por jogo na série, com aproveitamento de 47,4% nas bolas de 3 e 55,6% nos arremessos em geral. O título e o troféu de MVP das finais acabaram coroando a decisão do Durant de sair do Oklahoma City Thunder, mas dá pra dizer que o ex-time dele também guarda algumas recordações especiais do ano de 2017. Por mais que a campanha do Thunder nos playoffs não tenha passado da primeira rodada, os torcedores tiveram a chance de ver Russell Westbrook fazendo história. Foram 42 triplos duplos pro armador durante a fase de classificação, o que o fez quebrar o recorde do Oscar Robertson, que tinha conseguido 41. E ele também teve médias de triplo-duplo nessa temporada regular, igualando o que só o Robertson tinha feito em toda a história da NBA até então. E foi graças a tudo isso aí que o Westbrook acabou sendo eleito MVP da temporada, superando o James Harden e o Kawhi Leonard na premiação que a NBA resolveu fazer em junho dessa vez, depois das finais, para anunciar cada um dos prêmios individuais da temporada. And the winner of the 2017 Kia NBA Most Valuable Player Award is Russell Westbrook. O Houston Rockets, que foi o time que eliminou o Westbrook e o Thunder nos playoffs, ficou com 2 desses prêmios. O Mike D'Antoni ganhou de melhor técnico e o Eric Gordon levou o melhor sexto homem. O prêmio de melhor defensor foi para o Draymond Green, campeão com Warriors, e o de jogador que mais evoluiu teve como vencedor o Giannis Antetokounmpo, que liderou o Milwaukee Bucks tanto em pontos como em rebotes, assistências, roubos de bola e tocos. Além disso, o Bucks teve um outro vencedor também nessas premiações individuais na categoria de melhor novato, que foi o Malcolm Brogdon, uma 6ª escolha da 2ª rodada do draft de 2016, o que é interessante porque não é toda hora que a gente vê um prêmio como esse ficar nas mãos de um jogador que não teve seu nome chamado na primeira rodada do draft, né? Mas além desses prêmios e recordes todos aí, outras boas histórias ficaram marcadas na NBA no ano de 2017, como, por exemplo, os 70 pontos do Devin Booker contra o Celtics em Boston.
Não foi o bastante para o Booker evitar a derrota do Phoenix Suns naquele jogo, mas foi a maior pontuação que um jogador teve na NBA em um único jogo desde os 81 que o Kobe Bryant fez em 2006, naquele jogo do Los Angeles Lakers contra o Toronto Raptors. E tem mais um dado que ajuda a dar uma ideia do quanto foi especial esse feito do Devin Booker. Além dele e de Kobe, só outros 4 jogadores em toda a história da NBA conseguiram atingir a casa dos 70 pontos em uma partida. Will Chamberlain, que fez isso 6 vezes, além do David Thompson, Elgin Baylor e o David Robinson. Fora esse jogo dos 70 pontos do Devin Booker, Boston foi palco ainda de outros 2 momentos emocionantes durante o ano de 2017. Um deles foi a visita final do Paul Pierce à cidade enquanto jogador, ele que já tinha anunciado que ia se aposentar em 2017, e aí quando foi visitar o Boston Celtics pelo Los Angeles Clippers, todo mundo já sabia que ali era a última partida dele em Boston, onde virou ídolo depois de liderar o time ao título de 2008 e construir a maior parte da sua carreira. Foi por muito pouco que ele não saiu da quadra zerado, mas aí no final do jogo, já nos segundos finais ali, teve uma chance de arremesso diferente para a cesta que ele aproveitou, e aí a torcida fez festa como se tivesse sido mesmo uma cesta do Celtics. And one last look at Pierce. And if you ask him, he'll always bleed Celtic green. Oh, come on! An appropriate ending for Paul Pierce. He couldn't have scripted it any better. Not far from North Station is where Paul Pierce forged his basketball legacy. Teve também o Isaiah Thomas entrando em quadra nos playoffs logo depois da morte da irmã. Foi um momento muito emocionante, ele não conseguiu segurar as lágrimas em alguns momentos e a torcida tentou abraçá-lo da melhor maneira possível. Gonna get it back though, then he's gonna pop the deep 3, splash! Every time he touched the ball, the crowd was just going crazy for him, showing him so much support. Os playoffs também viram um desabafo bem interessante do técnico David Fizdale, que na época estava à frente do Memphis Grizzlies. Na série contra o San Antonio Spurs, ele resolveu protestar contra a arbitragem e acabou soltando uma frase que ficou bem marcante. Take that for data. Falando em Spurs, Manu Ginobili chamou atenção em 2 momentos distintos ao longo dos playoffs também. Primeiro na série contra o Houston Rockets, que ele decidiu um jogo dando um toco no James Harden no último segundo da prorrogação. Depois, na partida da eliminação contra o Golden State Warriors, ele foi muito homenageado pela torcida em San Antonio, que tinha certeza absoluta que era o último jogo dele, que era o adeus do argentino, mas acabou não sendo. E 2017 foi o ano em que Kobe Bryant teve suas 2 camisas aposentadas pelo Los Angeles Lakers, tanto a 8 como a 24, no intervalo de um jogo contra o Golden State Warriors. Fora das 4 linhas, a NBA anunciou ao longo do ano de 2017 2 mudanças importantes. Uma delas diz respeito à loteria do draft como uma maneira de tentar acabar com o tank. A proposta foi deixar os 3 times de pior campanha com a mesma probabilidade de ficar com a primeira escolha e reduzir essa probabilidade em relação ao modelo atual. Essas regras vão passar a valer a partir de 2019 e é uma maneira de NBA tentar
reduzir o incentivo que os times têm de acumular derrotas e mais derrotas em nome de uma reconstrução. E a outra mudança foi no All-Star Game. Já para 2018, o sistema vai ter os 2 jogadores mais votados pelo público escolhendo os seus próprios times, como se tivessem uma pelada de rua, utilizando, claro, os jogadores que acabarem também sendo selecionados para o evento. Essa decisão de acabar com as conferências e criar um novo modelo passa muito pelo fato de que o All-Star Game de 2017 foi um dos piores, um dos mais sem graças da história da NBA, e que só não foi totalmente desprezível porque no final dele, DeMarcus Cousins acabou descobrindo que tinha sido trocado do Sacramento Kings para o New Orleans Pelicans. I enjoy the city of New Orleans, I love it here in New Orleans. Aliás, uma coisa que não faltou em 2017 foi estrela mudando de time. Chris Paul, por exemplo, se juntou a James Harden em Houston, o Jimmy Butler foi trocado com o Minnesota Timberwolves, Paul George e Carmelo Anthony foram para o Thunder, Paul Millsap assinou com o Denver Nuggets, e teve a troca envolvendo Kyrie Irving e Isaiah Thomas entre o Cleveland Cavaliers e o Boston Celtics, que foi o time que mudou mais do que qualquer outro na NBA ao longo de 2017. Antes mesmo de bater o martelo com essa troca envolvendo o Isaiah e o Kyrie, o Celtics já tinha conseguido assinar com Gordon Hayward, que tinha vindo da sua primeira temporada como All-Star no Oeste. Só que a sorte não foi nem um pouco camarada nessa história em especial, porque o Hayward infelizmente se machucou no primeiro jogo oficial dele pelo Celtics, logo no primeiro quarto da partida, justamente contra o Cleveland Cavaliers, que inaugurou a temporada 2017-2018. Sofreu uma lesão grave no tornozelo e virou um desfalque por um longo tempo. And that is how quickly a season can change. This is unbelievable. Oh my gosh. I mean, mas de qualquer maneira, para viabilizar tudo isso, as contratações do Kyrie Irving, do Gordon Hayward, o Celtics precisou fazer escolhas e abrir mão de gente que era considerada importante demais no elenco. Como, por exemplo, o Kelly Olynyk e principalmente o Avery Bradley e o Jay Crowder, que foi um outro também envolvido no pacote que o Celtics mandou para o Cavs pelo Kyrie Irving. O resultado disso tudo? Só 4 jogadores que terminaram a temporada 2016-2017 pelo Celtics acabaram permanecendo no elenco para a temporada 2017-2018. Uma dessas novidades todas aí foi o Jason Tatum, terceira escolha do draft de 2017. Antes dele, o Philadelphia 76ers, com a primeira escolha, recrutou o armador Markelle Fultz, e o Los Angeles Lakers ficou mesmo com o também amador Lonzo Ball, que é filho da grande mala sem alça de 2017, o LaVar Ball, um falastrão que, entre outras várias bobagens aí ditas ao longo do ano, garantiu que venceria Michael Jordan em um duelo de 1 contra 1 entre os dois. Enquanto isso tudo acontecia na NBA, na Euroliga o Fenerbahçe se tornou o primeiro clube turco a se sagrar campeão, depois de passar pelos poderosos Real Madrid e Olympiacos no Final Four. Foi um prêmio para a persistência de um time que já tinha ficado entre os 4 melhores nos 2 anos anteriores também. Só que enquanto essa conquista foi inédita para o Fenerbahçe, por um técnico Zeljko Obradović foi a 9ª da Euroliga. Ele já tinha sido campeão em 92 com o Partizan Belgrado, em 94 com o Juventud Badalona, em 95 com o Real Madrid e nos anos de 2000, 2002, 2007, 2009 e 2011 com o Panathinaikos. E para ter uma ideia do quanto significa esse técnico ter 9 títulos, esse número é igualzinho que o Real Madrid, por exemplo, tem, e o Real Madrid é o time que mais vezes foi campeão da Euroliga até hoje. Então não é pouca coisa. Dentro da quadra, o grande destaque dessa conquista do Fenerbahçe foi o pivô Eric Peiudo, que foi eleito MVP do Final Four, mas que também contou com uma ajuda bem importante do ala sérvio Bogdan Bogdanović,
dono de 17 pontos no jogo do título. E depois disso, tanto o Udoh quanto o Bogdanovic se mandaram para a NBA, o Udoh assinando com o Utah Jazz e o Bogdanovic finalmente se juntando ao Sacramento Kings. O Eurobasket também teve campeão inédito, foi a Eslovênia, que deixou pelo caminho as gigantes de Espanha e Sérvia, que são duas seleções que subiram ao pódio na Olimpíada do Rio de Janeiro. Os grandes responsáveis por essa conquista eslovena foram Luka Doncic, jovem do Real Madrid que já tem virado um sonho de consumo dos times da NBA que estão de olho no draft de 2018, e principalmente o Goran Dragic, que acabou sendo eleito o MVP da competição. No Brasil, o NBB também teve um campeão inédito, foi o Bauru, que finalmente conquistou o título depois de 2 anos como vice ao derrotar o Paulistano em uma série que chegou a estar perdendo por 2-0, mas que depois venceu os 3 últimos jogos. Foi o fim de uma temporada cheia de surpresa nos playoffs, que começou com o Pinheiros, terminando com o reinado do Flamengo, que na época buscava o seu 5º título seguido da competição, mas que precisou se contentar com uma campanha que durou só até as quartas de final dessa vez. E não foi só isso. Assim como o Flamengo, todos os outros times que ficaram entre as 4 primeiras colocações na fase de classificação acabaram fora das semifinais. Essa temporada de surpresas do NBB ficou marcada também nas premiações individuais, nem tanto pelo fato de Desmond Holloway ter conquistado seu primeiro troféu de MVP, mas sim por Jimmy do Mogi ter finalmente conseguido desbancar Alex como o melhor defensor, algo que nunca tinha acontecido antes no NBB, até então só tinha dado Alex nessa categoria. E vale lembrar ainda de mais 2 momentos importantes do NBB em 2017. Um deles foram os 2 jogos da fase de classificação que foram levados para Manaus, alcançando um público que em condições normais não teria a chance de ver uma partida de maneira tão próxima. E teve também o Jogo das Estrelas no ginásio de Ibirapuera, em São Paulo, que teve casa cheia e um nível de organização diferente de todas as outras edições anteriores do evento. A nota triste ficou por conta do fim de Brasília, que não conseguiu driblar os problemas financeiros e anunciou que encerrou as atividades. Fora do ambiente do NBB, o basquete brasileiro teve alguns problemas sérios. Primeiro porque a CBB entrou em 2017 ainda suspensa pela FIBA, mas depois que essa punição caiu, as seleções masculina e feminina tiveram pouco tempo de preparação para a Copa América e acabaram fazendo feio no fim das contas. A feminina ficou em 4º lugar sem garantir vaga para o Mundial, e a masculina não conseguiu conquistar a vaga para o PAN depois de ter caído logo na primeira fase da competição. Depois dessa campanha ruim do time masculino, o croata Aleksandar Petrovic foi contratado para assumir a seleção antes do início das eliminatórias para o Mundial, com o desafio de conquistar uma das 7 vagas do continente americano para a competição. Nos 2 primeiros jogos, sob o comando dele, o Brasil começou bem, venceu tanto o Chile quanto a Venezuela sem grandes problemas. No resto dessa caminhada, a gente só vai saber como vai ser em 2018.